A todos novamente, que Jesus envolva os nossos corações hoje e sempre. Vamos, se assim se sentirem mais confortáveis, vamos fechando os nossos olhos, tranquilizando o nosso corpo e nossa mente, para que possamos sentir a doce presença dos nossos mentores individuais, nossos amigos queridos, chamados também de anjos da guarda. Vamos sentindo a presença desses amigos queridos que nos acompanham, nos intuindo em todos os momentos de nossa caminhada. Vamos sentindo a presença desses amigos e também agradecemos a esses companheiros queridos por tanto amparo, por tanto auxílio. Vamos elevando os nossos pensamentos e desde já sentindo a doce presença de nossa Mãe, Maria, que amorosamente nos acolhe em teu colo materno, como crianças espirituais que ainda somos. Ó Mãezinha querida, agradecemos o teu amor, a tua doçura, a tua luz em nossas vidas. E assim, com esse sentimento de muita gratidão, rogamos o teu amor, a tua luz e a tua condução até Jesus, teu Filho amado, o nosso Mestre maior. E diante do Mestre, que amorosamente abre teus braços a nos acolher, queremos agradecer. Ó Mestre, agradecemos pelos teus exemplos, pelo teu amor, por tua luz em nossa caminhada. Mestre, agradecemos também as oportunidades que nos oferta a cada novo dia, para que possamos ser melhor junto aos nossos irmãos em caminhada. Agradecemos, Mestre, até as oportunidades que ainda não temos condições de compreender. E é com esse sentimento de muita gratidão que vamos elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, para também agradecer. Agradecer ao Pai tudo que temos e tudo que somos. Agradecemos ao Pai a oportunidade dessa encarnação. E nesse momento, agradecemos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós do teu reino e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Pai, não nos deixes cair em novas tentações, em novas faltas, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que a paz de Jesus possa continuar envolvendo os nossos corações hoje e sempre. Bom, o tema para as nossas reflexões nessa manhã é família. E para que a gente possa refletir melhor sobre esse tema que é tão profundo, muitas vezes até muito difícil de falar, nós vamos pelo menos abordar alguns pontos que são essenciais para que a gente possa melhor compreender a importância da família para cada um de nós. Bom, a palavra família, ela reaviva em nós as sensações de segurança, de aconchego. Tal a importância desse grupo familiar como estrutura capaz de nos sustentar nas lutas diárias. Pelo menos, seria esse o sentimento ideal. A família é a instituição que consideramos fundamental para o nosso desenvolvimento e é a nossa primeira escola. É nela que somos acolhidos quando aqui chegamos, quando aqui encarnamos e aprendemos as nossas primeiras lições. É através dessa engrenagem mesmo, dessa engrenagem familiar, que cada um de nós, desde o nosso nascimento, vai se preparando pouco a pouco para aprender a conviver, a conhecer e a respeitar a nossa família maior,
a humanidade. É graças ao esforço de convivência com 3, com 5, com 10 pessoas, numa mesma relação doméstica, que cada um de nós, cada indivíduo, vai adquirindo elementos intelectuais e sentimentais para o futuro compreender, cooperar e amar no que se refere a esse universo terrestre. A família é um meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes até mesmo de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro, a conviver com o diferente, vivenciar a tolerância e a resignação, exercitar o perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente. O Espiritismo ele nos esclarece que os laços das sucessivas reencarnações e o conceito de família vai muito além dos ultrapassados padrões patriarcais, impositivos e machistas do passado. Hoje dando lugar a uma organização familiar mais ampla, por admitir mesmo que os laços de parentescos, eles são pré-existentes a essa nossa vida atual. Aí podemos ver os preconceitos caírem, porque vem nas vidas sucessivas o retorno das almas que nos foram afeiçoadas, ou não, numa vida passada, no mesmo lar, ocupando tipos físicos diferentes, conforme as suas necessidades evolutivas. As afeições verdadeiras, elas sobrevivem à vida corporal. São indissolúveis e eternas, aumentando cada vez mais os laços que as unem. Já os laços de interesses, esses não. Os laços de interesses, como o orgulho, eles se extinguem ou permanecem fortalecidos pelo ódio, que nasce das desavenças e malquerenças, levando os indivíduos a se reencontrarem, muitas vezes numa mesma família, caminhando lado a lado, para repararem suas faltas e evoluírem. Com a compreensão da reencarnação, somos conduzidos a vivenciar um relacionamento de entendimento. Como é possível adversários do passado reencarnar sob o mesmo teto familiar? A convivência, ela se torna uma oportunidade valiosa de reajustes. Isso explica muitas vezes a aversão que pode surgir entre pais e filhos ou entre irmãos, e deve servir como estímulo a mais, para que com dedicação e renúncia possamos promover a reconciliação pelo amor e pelo perdão. Claro, cabe principalmente ao adulto, consciente dos postulados espíritas, assumir o papel de educador e orientador dos demais membros da família. Sabe-se que muitas vezes o espírito que reencarna como filho, aquela criança, é muito mais evoluído que os pais, mas mesmo assim, as funções não se invertem. Ainda que não exista a hierarquia nos moldes antigos, esse processo pedagógico, educacional, é sim tarefa dos pais. A missão da paternidade, a missão da maternidade não se resumem a oferecer o corpo material, mas sustentar, amparar, dar segurança, educar, estimulando o desabrochar de todas as potencialidades divinas, incrustadas mesmo no âmago desse espírito imortal que acaba de encarnar. Enfim, amá-lo e reconduzi-lo a Deus. Em resposta à questão 582 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele explica que a responsabilidade da paternidade, maternidade, e aí ele diz o seguinte: sem dúvida, é uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande, que envolve mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam,
pelo caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização frágil e delicada, que é a forma acessível de todas as impressões. Os pais autoritários, permissivos ou indiferentes deixam marcas negativas no comportamento desequilibrado dos filhos. A forma mais eficaz e recíproca de exercer essa missão é a que envolve a coerência. O elogio pelo bom comportamento, a repreensão pelo comportamento indesejável, tudo exercido num ambiente amoroso, acolhedor e com muito carinho. É o que Jesus nos ensinou lá atrás. Seja o teu falar sim, sim, não, não. O lar que dá lugar aos filhos de participar nas tomadas de decisões, que privilegia o diálogo, a troca de ideias racionalmente, resulta em um senso de autoconfiança e equilíbrio emocional e psíquico dos filhos. É o caminhar juntos, de mãos dadas, lado a lado. A convivência familiar, ela nos oferece oportunidades para o aprendizado e crescimento espiritual. É claro que desafios e conflitos devemos enxergar como oportunidades preciosas que contribuem para esse nosso crescimento. Encarnamos justamente no lugar e momento ideal para o nosso crescimento. Estamos ao lado de pessoas que precisamos estar. Temos a família que precisamos ter para sermos melhor a cada dia. Não podemos negar, não podemos duvidar dessas questões. Mas, claro, como manter, a harmonia, a afetividade e, claro, a espiritualidade dentro da nossa família. Na convivência em família, essa harmonia pode se tornar um grande desafio. Por isso cabe a nós a responsabilidade de buscar formas de equilibrar o ambiente e trazer mesmo a harmonia, por meio de nossas ações, por meio de nossas preces. Estamos em harmonia quando equilibramos todos os aspectos de nossa vida. Não há espaço para discórdia e desentendimento. Certa feita, num livro muito conhecido pela grande maioria das pessoas, Chico Xavier, através de Neio Lúcio, ele narrou que o Mestre Jesus, na casa de Simão Pedro, disse o seguinte: a paz no mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Observem a sabedoria de Jesus, demonstrando que seu mais profundo conhecimento na alma humana e o quanto os seus ensinamentos são atuais e devem ser exemplos a serem seguidos. De fato, nós mesmos, quando podemos confirmar essa advertência do Mestre, nós podemos analisar no nosso dia a dia a nossa conduta fora de casa, quando temos algum problema no lar. Quando começamos o dia com desavenças no lar, ainda que seja pequena, nosso dia parece que não engrena. Algo parece que está amarrado, dificultando o nosso deslance. É aquela desarmonia familiar, ela tende a se reproduzir fora do lar, seja no trânsito, no trabalho, na escola, onde quer que estejamos. Algo nos incomoda. E lá no fundo, a capacidade de perdoar e resolver conflitos amorosamente, ela é essencial para a harmonia e o bem-estar familiar, permitindo que os membros eles se libertem de mágoas passadas e construam relações saudáveis.
É claro que na singularidade de cada grupo familiar há um nível mais profundo, uma história espiritual rica de eventos que compõem quadros na atual existência. Quadros de esperanças, de ressentimentos, de solidariedade, aspirações, sacrifícios ou ainda indiferenças. Na intimidade familiar, cada um expressa o que realmente é, manifestando os conteúdos e ambivalências absorvidos no passado espiritual e no presente existencial, configurando assim uma personalidade, o caráter e o temperamento de que cada um de nós somos portadores. Sabemos que a convivência na totalidade, ela recebe interferências externas com as quais está constantemente interagindo. A cultura televisiva é uma delas e de grande impacto sobre o conjunto da sociedade, construindo representações no nosso imaginário. Conteúdos adentram nossos lares quase sem filtro, sem análise, sem a seleção de valor cultural, possibilitando a geração de novos comportamentos e novas ilusões. Dificilmente pais e filhos analisam de forma crítica as informações e mensagens de programas e filmes e, na maioria das vezes, assumem postura passiva diante do totalitarismo dessas mídias. O surgimento dessas novas tecnologias que nos acompanham de informação e lazer é um exemplo. A internet, elas são vistas por muitos como instrumentos de isolamento entre os membros da família, uma vez que muitos preferem os relacionamentos virtuais e as longas horas de navegação na rede do que dispensarem momentos para um bom bate-papo em família. Não se pode, como é comum, ir contra o progresso tecnológico ou culpá-lo simplesmente pelos desajustes familiares. Não é isso. O progresso ele deve ser sempre um aliado, ao ser uma lei natural, como está lá, na terceira parte do Livro dos Espíritos. O progresso material, em sentido amplo, deve, quanto possível, estar a serviço do desenvolvimento ético do espírito, ensejando-lhe novos recursos de crescimento psicológico, intelectual e moral. Pesquisas atuais, elas apontam que o relaxamento com os laços familiares, cujos efeitos já alertava o espiritismo, seria um retorno ao egoísmo, gerando doenças e promovendo insegurança afetiva. E a constatação é de uma cientista da Universidade da Califórnia. Ela diz que depois de reunir mais de 500 estudos sobre a relação entre família e saúde, ela constatou que crianças que crescem num ambiente de acolhimento e segurança emocional, em geral, são providas de maior senso de integração social e mais capazes de regular o próprio comportamento para manter a saúde do corpo e da mente. As pesquisas apontam também para que, de certa forma, já sabíamos, ou seja, viver em família, cujo cotidiano ele é marcado por episódios de raiva e agressões, tornam crianças, adolescentes e adultos vulneráveis a uma ampla gama de males físicos e mentais. Quando preparava essa nossa reflexão, esse nosso diálogo aqui, eu encontrei um conto, um pequeno conto singelo, escrito por Oswaldo França Júnior, que está no livro As Laranjas São Iguais. E ele diz o seguinte, vou ler para vocês, peço licença. Eu não o conheci. Meu filho foi embora e eu não o conheci. Acostumei-me com ele em casa e me esqueci de conhecê-lo. Lembro-me que um dia, na sala, ele me puxou na barra do paletó e me fez examinar seu pequeno dedo machucado. Foi um exame rápido. Outra vez,
me pediu que lhe consertasse um brinquedo velho. Eu estava com pressa e não consertei, mas lhe comprei um brinquedo novo. Na noite seguinte, quando entrei em casa, ele estava deitado no tapete, dormindo e abraçado ao brinquedo velho e quebrado. Uma noite ele me chamou e disse: "Fica comigo, só um pouquinho, pai." Eu não podia, mas a babá ficou com ele. Sou um homem muito ocupado. Mas meu filho foi embora. Foi embora. E eu não o conheci. Na verdade, quando analisei melhor esse conto, eu percebi que o primeiro grande desafio da nossa família atual, das nossas famílias atuais, é a convivência. Lembrando que conviver é muito diferente de viver em família. Neste mundo repleto de correria, distrações e pressões, é crucial reservar tempo de qualidade para estar junto da família, compartilhar momentos, expressar afeto e fortalecer os laços. A presença e o apoio mútuo são essenciais para enfrentar as adversidades e celebrar as conquistas. Como espíritas, temos a oportunidade de aplicar os ensinamentos do Espiritismo na nossa vida familiar, vivenciando a caridade, a fraternidade e a compaixão no lar. A prática da oração, da meditação, do estudo doutrinário em família fortalece os laços espirituais e nos ajuda a compreender que somos todos espíritos em evolução, em busca da felicidade e da harmonia. Lembremos que cada família é única e passa por desafios específicos. Por isso é importante buscar a orientação da doutrina espírita, de livros, palestras e orientadores espirituais para lidar com situações do nosso cotidiano. Que possamos, a partir de hoje, fortalecer ainda mais os vínculos familiares, valorizar cada membro da nossa família e ser exemplos vivos de valores que desejamos transmitir. Que a luz do Espiritismo ilumine nossas relações familiares, nos conduza ao crescimento espiritual e nos ajude a construir lares de amor e harmonia. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe nesse momento todos os lares e que a família seja sempre o alicerce para a construção de um mundo melhor e de pessoas melhores. Que assim seja. Muita paz para todos nós. Que possamos assim tranquilizar nosso corpo e nossa mente e mais uma vez, envolvidos nesse pensamento do bem, que possamos assim retirar dos nossos corações nossos melhores sentimentos e transformá-los em intensas vibrações de amor. Que possamos vibrar muito amor, muita luz, por toda a paz e por todo o bem universal. Que possamos vibrar muito amor, muita luz, por todos aqueles que choram e sofrem. Que possamos vibrar muito amor, muita luz, por todos aqueles que perderam as esperanças, que não sabem qual caminho seguir. Possamos vibrar muito amor, muita luz, por todas as famílias, principalmente aquelas que passam por dificuldades no campo da saúde, dificuldades financeiras. Vibremos pelo fortalecimento de cada mãe, de cada pai que sofre por seus filhos. Da mesma forma, que possamos vibrar amorosamente por cada filho que sofre por seus pais. Vibremos por nós mesmos, por nossas famílias, por cada um de nossos familiares, em especial aqueles que temos maiores dificuldades.
e que possamos deixar que imensas vibrações de amor possam ser levadas e direcionadas aonde houver maior necessidade. Vamos dando graças a Deus e que assim seja.